No coração do Vaticano, num edifício discreto com vista para a cúpula da Basílica de São Pedro. São corredores sem fim, quilómetros e quilómetros distantes, salas com frescos da Renascença, um bunker com mais de 1,5 milhão de livros. Esta é uma das mais belas, mais ricas e mais antigas bibliotecas do mundo. Aqui repousam documentos que testemunham mudanças profundas na história da humanidade. Objetos artísticos de incalculável valor, obras que atravessaram séculos e ainda hoje nos desafiam. É interessante pensar o que é uma biblioteca, porque é uma das grandes invenções humanas, é uma forma de conservar o conhecimento, de guardar as palavras, as imagens, os textos, onde a memória humana se vai depositando e, ao mesmo tempo, é um lugar de grande silêncio, porque é uma espécie de máquina feita para atravessar o tempo. E é muito interessante uma frase de António Tabucchi, do escritor, que o Papa Francisco refere muitas vezes. Visitando a nossa biblioteca, por exemplo, em dezembro passado, ele disse-nos isto: a biblioteca não é apenas um santuário do passado, é também um lugar para frequentar o futuro. Na companhia de Dom Tolentino atravesso o corredor que liga a biblioteca aos aposentos do Papa e faço o mesmo percurso que durante séculos os Papas seguiram sempre que visitaram a sua biblioteca. A Biblioteca Apostólica Vaticana tem esta característica. Ela é, antes de tudo, a biblioteca pessoal do Papa. E por este corredor tem acesso a esta entrada, mandada construir pelo Papa Sisto V, que nos dá acesso ao mundo maravilhoso da Biblioteca Apostólica Vaticana. É um espaço muito belo, é o lugar mais emblemático da Vaticana, o Salão Sistino. Um lugar pensado como um livro que se abre a meio. Era o espaço mais amplo dedicado unicamente à biblioteca. O espaço resultou do traço de Domenico Fontana, um dos mais célebres arquitetos da Roma do século XVI. Um salão que provoca espanto a quem entra aqui. Muitas vezes, passando sozinho por esta biblioteca, nos longos corredores, nos espaços perdidos, olhando para o céu desta biblioteca, vem um arrepio profundo da alma. Esta biblioteca mostra a sede de verdade, de conhecimento, que está instalada, inscrita no coração do homem e que, porventura, é o grande sinal de que o homem é uma obra divina. E uma sede que está para lá de qualquer tempo, não é? Que atravessa os tempos. É belo perceber que nós mudamos muito, ou possivelmente a Biblioteca Apostólica hoje é muito diferente do que era no século XV. Mas a sede é a mesma, a procura é a mesma, os olhos que cintilam, aquilo que o coração busca, o pulsar das perguntas que nos habitam são exatamente as mesmas. Interrogações que habitam Dom José Tolentino Mendonça desde que, em setembro de 2018, assumiu as funções de arquivista e bibliotecário nos arquivos secretos e na Biblioteca Apostólica do Vaticano. Uma missão que lhe foi confiada pelo Papa Francisco. É uma grande missão, por um lado, de ser uma espécie de guardião desta memória, e a memória é um grande tesouro da Igreja e de toda a humanidade. Por outro lado, a biblioteca é também um instrumento político para o governo do Papa e para a expressão do trabalho da Santa Sé. José Tolentino Mendonça é o primeiro português a ocupar este lugar. No último ano, por diversas vezes, o seu olhar foi dirigido para pedaços da história de Portugal que a biblioteca guarda. Sem dúvida que um português que chega à Vaticana tem muita curiosidade
perceber os vestígios de Portugal nesta biblioteca, e é um deslumbre compreender e ver de perto obras que são absolutamente decisivas para o conhecimento da nossa história, da nossa língua e da nossa literatura. A verdade é que na Biblioteca do Vaticano se encontram livros, cartas, documentos, relatos enviados aos papas e que agora, pela primeira vez, são filmados para a televisão. Elementos que podem trazer informação nova, sobretudo do período das descobertas, e que nunca foram estudados em profundidade por historiadores portugueses. Por exemplo, nestas páginas encontra-se um relato detalhado da viagem de Vasco da Gama à Índia. Lembrança dos temporais, luas novas e velhas nas partes da Índia. Este é um texto absolutamente precioso, aliás, é uma antologia de textos, são relatos de viagem entre Portugal e a Índia, contado por pessoas que fizeram essas viagens. São textos em grande medida inéditos e que contam de uma forma muito vivida, porque a vida no interior de uma nave, no interior de um barco, durante os longos meses de viagem, com tudo aquilo que acontece. E como é que veio parar aqui? Foi entregue ao Papa ou qual foi porque é que está aqui no Vaticano e não está numa biblioteca em Lisboa, por exemplo? Porque, por um lado, a experiência que Portugal fazia era em si mesma uma experiência internacional que dizia respeito a todos. E, por outro lado, para Portugal era muito importante dar conhecimento ao Papa do que estava a acontecer, porque o Papa era a instância legitimadora também da nova aventura, e das fronteiras, da nova aventura política que estava em marcha. Cláudia Montuschi é a diretora do Departamento de Manuscritos da Biblioteca. História breve da cruz que milagrosamente apareceu em Japão. Tem nas mãos um livro único. Estas páginas foram escritas à mão pelo jesuíta português Manuel Barreto, em missão no Japão. Corria o ano de 1591. È un libro ad uso dell'evangelizzazione, ci fa capire come i missionari a quell'epoca lavorassero, di quali materiali si avvalessero e come imparavano la lingua e cominciavano a dialogare con le persone di una lingua e di una civiltà diversa. Ed è composto da materiali vari, con le messe della domenica, le vite dei santi, la narrazione dei miracoli, tutto ciò che serviva per annunciare il Vangelo. A partir deste livro pode estudar-se como é que os missionários portugueses propagavam a fé no Japão e como se estabelecia o diálogo num território tão distante. È un manoscritto dal punto di vista linguistico misto, ha delle rubriche in parte in portoghese, in parte in latino e in parte in giapponese in alfabeto latino. E questo indica tutto il lavoro progressivo che un missionario doveva fare per apprendere la lingua e trasmettere dei contenuti. Quindi per esempio alcune parabole del Vangelo erano rilette in base alla cultura del luogo. Così l'albero di fico diventa un albero di cachi che era conosciuto ai giapponesi, altrimenti non si sarebbero intesi sui contenuti. E quindi questa osmosi linguistica è l'aspetto che di questo manoscritto ultimamente è stato recentemente studiato, con l'analisi anche di tutti i calchi che la lingua giapponese ha fatto a quell'epoca, nel XVI secolo, dalla lingua portoghese. Num outro recanto da biblioteca vamos encontrar aquele que deverá ser o primeiro dicionário português-chinês. Nestas páginas, em colunas verticais, estão desenhados caracteres chineses e por baixo palavras como comilão, lombarda, cavalo malhado, andorinha e negócio. It was written by a Portuguese missionary in China? Definitely in China, because the paper is Chinese, it's not European, so... We know the name of the real author? No. It's not written in the book, in any part of the book? Not definitely, no. We may guess that this is the first Portuguese-Chinese dictionary. Probably.
Délio Provérbio dedica-se ao estudo dos documentos orientais. Diz-me que, no fundo, a Vaticana é uma coleção de bibliotecas que, ao longo dos tempos, os papas compraram, herdaram ou lhes foram oferecidas. Com um espírito de detetive, investiga a história dos livros até chegarem a Roma. E esse percurso, por vezes, pode ser tão relevante como a própria obra. Ele acredita que este dicionário pertenceu a um colecionador francês, Jean-François Fouquet, que viveu na China até 1720 e passou um ano em Cantão. We can reconstruct the true history. Fouquet found this book in Canton and brought it in Rome. Then, at the beginning of the 19th century, an agent found it in Rome and sold this to Montucci. Then Montucci sold it to the Pope, and this is the... And finally it's here. Okay. Cartas do rei Dom Duarte, missivas de Dom Sebastião à Santa Sé, assinadas pela mãe, a rainha, e um relatório enviado ao Papa a partir do campo de batalha de Alcácer Quibir e que descreve a morte do rei Dom Sebastião. É muito claro, olhando para a presença portuguesa na Vaticana, que Portugal ocupava um lugar absolutamente central na construção política europeia e mundial. E muito curioso, para mim, um traço que anotei com imenso agrado, foi perceber que, em termos científicos da produção do conhecimento, nomeadamente do conhecimento da arte de navegar, da matemática, Portugal era um país de vanguarda, era uma potência científica na Europa do seu tempo. Exemplo disso é este regimento do astrolábio do quadrante, tratado da esfera do mundo. O livro foi utilizado nas principais universidades da Europa na formação dos navegadores que se lançaram na expansão marítima. Julgava-se que existia apenas um exemplar na Biblioteca Real de Munique. Mas descobriu-se uma tradução portuguesa publicada entre 1504 e 1510 na cidade de Lisboa. Curiosamente, a historiografia portuguesa não fala deste exemplar que a Vaticana possui em ótimas condições. Na Vaticana há todo um mundo de informação sobre Portugal e a cultura portuguesa. Coisas tão diversas como uma carta do padre António Vieira a um seu superior religioso, um poema de Teixeira de Pascoais e um registro de Aquilino Ribeiro. E depois há esta obra, o Cancioneiro da Poesia Galaico-Portuguesa, uma recolha da tradição poética da Península Ibérica dos séculos XII e XIII. L'importanza di questo volume è assolutamente eccezionale perché la tradizione poetica galego-portoghese è giunta fino a noi soltanto in 3 esemplari. E questo è uno dei 3 esemplari. Gli altri due? Gli altri 2 sono in Portogallo, quindi in buone mani, il più antico nella Biblioteca della Giuda, l'altro codice che voi avete alla Biblioteca Nazionale e che avete acquistato nel 1924 è in qualche modo il fratello di questo che abbiamo qui. Para o senhor, como português, gostava que mais historiadores portugueses viessem até cá procurar neste tesouro que é a Biblioteca do Vaticano? Sem dúvida, e até pela riqueza de documentação portuguesa que esta biblioteca guarda e que, sem dúvida, espera por investigadores apaixonados que possam descobrir os nexos que esta biblioteca ainda pode estabelecer. Dom Tolentino, vamos entrar num local onde estão os livros da biblioteca, ou uma parte dos livros, que no final andará à volta de 85 km de prateleiras com livros. É uma imensidão. Nós não sabemos exatamente a dimensão em quilómetros, mas sem dúvida são umas dezenas largas e à roda desse número. A primeira imagem cria uma sensação de infinito.
As estantes de livros parecem não ter fim. São mais de 1.600.000 volumes que estão aqui em depósito, conservados e disponíveis para os investigadores. Enquanto percorro o bunker, penso na responsabilidade de preservar este tesouro. Um universo de exemplares únicos, materiais sem preço, objetos insubstituíveis. Pinças, bisturis, tesouras. Este é uma espécie de bloco onde se fazem cirurgias aos livros. Nuestra compañera María Chiara está restaurando un libro en pergamino muy antiguo, es un libro en escritura beneventana y tiene un corte y lo que está haciendo es poniendo unos puentes para no interferir con la escritura, pero que el libro pueda seguir hojeándose y usándose. É um trabalho minucioso, de extraordinário detalhe, que obriga a uma concentração extrema. Ao lado procura-se separar as folhas com uma pistola que dispara vapor de água fria. Hay una cosa muy importante que saber de la restauración. La idea no es hacer un libro nuevo, sino que se mantengan también esos signos que indican que el libro ha sido usado y que tiene su historia. Faz parte de la historia del libro. Exactamente, y no podemos borrar tampoco eso. Por ejemplo, un libro sucio o un libro que en la esquina se ha comido, quiere decir que ha sido muy usado, que ha gustado mucho, que era quizás un best-seller de la época, ¿no? Um intenso trabalho de restauro foi executado neste livro. É um objeto muito especial, um tratado de bruxaria feito de cortiça com origem na ilha de Sumatra. Através das fotos é possível ver o antes e o depois. Para restaurar normalmente usamos el papel japonés, que es un papel hecho con plantas lacustres, plantas de lago. Sí. Eso es material moderno, ¿eh? Sí. Pero tiene una particularidad el papel japonés y es que las fibras son muy largas. Mira, ¿ves? Sí. Todo esto actúa como puente, ¿eh? Y con eso nos podemos agarrar al original. Okay. ¿Eh? Y hay de varios colores, de varios gramajes, y dependiendo de qué tipo de papel podemos usar uno o el otro. Preservar as memórias e abrir as portas do futuro. Aqui está em curso um processo de digitalização para colocar online o espólio da Vaticana e assim torná-lo mais acessível a investigadores ou historiadores em qualquer parte do globo. As páginas são copiadas, guardadas na memória dos computadores e também em microfilmes. Ángela Gaitán vai andar num vai-vem com obras para cá e para lá. Pelas suas mãos vão passar alguns dos objetos mais impressionantes do espólio da Vaticana. Obras de grande valor histórico que é preciso cuidar sem falhas. Mostrar os livros, poder filmá-los, obedece a regras muito estritas. E só em ocasiões raras isso acontece. Ao contrário do que poderíamos pensar, Ángela não usa luvas. Chegou-se à conclusão de que o contacto da borracha ou do látex é pior do que o toque dos dedos. Este é um livro crucial na história do mundo. É a primeira Bíblia impressa por Gutenberg. This is an extremely important book. By producing this really spectacular product of the printing press, this is the book that established that the printing press was something that would work, that was viable. A revolução de Gutenberg teve um impacto brutal. Os livros deixaram de ser uma coisa das elites, democratizaram-se. As primeiras Bíblias foram impressas na Alemanha, calcula-se que entre 1454 e 1455. This one is printed on parchment. Probably, I think about 20 of the extant ones are printed on parchment rather than paper. So this is not paper, this is animal skins which are specially treated in order to become books, which was the traditional
material that manuscripts were made of as well. Tutto questo segno è una grande I, che è la prima lettera, e la scritta continua: in principio creavit Deus celum et terram, che è la prima parte della Genesi. È disegnato con i 6 giorni della creazione e il 7° giorno, quando Dio, finita la fatica della creazione, come dice poi la Genesi, si riposò. Na mesma época em que Gutenberg punha em prática a impressão, em Florença, o duque de Urbino, Federico da Montefeltro, uma figura notável da Renascença italiana, dava ordens para produzir à mão uma das mais belas Bíblias de sempre. Questi libri, diciamo così, ordinati e voluti da Federico di Montefeltro, questo fu finito nel 1478, quando cioè la stampa era già stata inventata. Gutenberg aveva già stampato la sua prima Bibbia, ma persone come Federico di Montefeltro e tanti altri ritenevano che i libri a stampa non potessero essere belli, erano libri in bianco e nero. A página inicial de cada livro é decorada com pinturas em miniatura, cores vivas, folha de ouro, algum relevo que se sente no toque. Um trabalho realizado por grandes artistas da segunda metade do século XV. Um investimento astronómico. Racconta Vespasiano da Bisticci, che ha scritto poi una biografia di Federico di Montefeltro, racconta che per realizzare questo libro spese una quantità enorme di soldi, tanto quanto sarebbe stato sufficiente per costruire non una casa ma una cattedrale, dice lui. Ed è forse un po' esagerato, ma certamente ebbe un costo molto notevole. Os olhos de Ambrogio Piazzoni brilham. Ele é um apaixonado da biblioteca e das suas histórias. Mostra-nos uma outra imagem notável, o mapa do mundo tal como era conhecido no século II depois de Cristo. O original do célebre livro de geografia do grego Ptolomeu desapareceu, mas no Vaticano existe esta tradução para latim de 1400, onde mais tarde foram acrescentadas 2 páginas. E num instante, todo um mundo novo. Giro la pagina. Questo è 60 anni più tardi, il mondo dopo Vasco da Gama, dopo Cristoforo Colombo e dopo Magellano, che aveva fatto tutto il giro. A nova visão do mundo e do universo é consolidada pelas pesquisas de Galileu Galilei. Ele observou as estrelas e o movimento dos planetas e registrou tudo dia a dia. 3 maggio del 1612 e nei giorni successivi, giorno 4 maggio e così via, giorno 5 maggio. Chegou à conclusão de que, ao contrário do que era a lei da Igreja Católica, é o Sol que se encontra no centro do universo e não a Terra. Dal 3 maggio all'11 maggio del 1612 Galileo osserva queste cose e questo è naturalmente rivoluzionario, cioè una dimostrazione molto importante. Esses registros, tal como foram feitos pelo próprio, encontram-se aqui no Vaticano. Galileu acabou por ser condenado no Tribunal da Inquisição por heresia. Foi preciso esperar 350 anos para a Igreja reconhecer o erro. Livros impressos, manuscritos, moedas, uma biblioteca de pedra, pinturas, desenhos. A Vaticana integra uma coleção vasta que inclui 400 trabalhos de Bernini, o escultor e arquiteto da Praça de São Pedro. È sicuramente il fondo più importante e numeroso al mondo. Aqui o projeto nunca concretizado de 2 torres sineiras para a Basílica de São Pedro. E chegamos ao inferno. É uma obra-prima da pintura. Este trabalho de Botticelli mostra o sofrimento eterno dos pecadores a expiarem os pecados e os castigos cruéis impostos por um exército de demónios. Uma vertigem infernal. La particolarità di quest'opera, questo è una sorta di frontespizio che illustra il cono infernale come Dante
che è il poeta per eccellenza, lo descrive nella sua commedia. Sendo esta a Biblioteca dos Papas, é a Biblioteca de Francisco. Como é que o senhor reagiu quando recebeu a chamada para vir para Roma ser o bibliotecário do Papa? Foi uma surpresa muito grande. Senti-me livre de dizer que sim, porque não era a minha vontade, era o chamamento da Igreja. Esta é a sala de consultação dos manuscritos que vêm do bunker e são apresentados aos pesquisadores para estudo. E o Santo Padre esteve também aqui, sentado, a consultar os manuscritos que lhe eram apresentados. Foi nesta mesa, nesta secretária? Sim, na primeira fila. E houve algum documento que o entusiasmasse mais, o Papa Francisco? Ele olhou com muita atenção para tudo, mas curiosamente ele, naquele jeito que o Papa Francisco tem de despertar sempre alguma alegria nos corações. No final apresentamos-lhe algumas moedas relativas aos Evangelhos e ele olhou para a moeda que, segundo a tradição, a viúva pobre teria colocado no tesouro do templo. E o Papa olhou para os que estavam em torno a ele e disse: vocês sabem, há uma personagem pela qual eu tenho imensa curiosidade e quando eu morrer espero poder no céu encontrá-la, porque é esta viúva dos Evangelhos que deu tudo aquilo que tinha e isso mostra também a generosidade de que são capazes os pobres. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. A chegada de Dom Tolentino a Roma coincide com um tempo de alguma tensão no interior da Igreja. A Praça de São Pedro está repleta de peregrinos para a audiência geral das quartas-feiras. É um momento único para um encontro com Francisco. Mas a alegria destes fiéis em torno do Papa não esconde que há setores críticos das mudanças em curso no Vaticano e do posicionamento que Francisco defende para a Igreja Católica. Esta ideia de olhar para os mais pobres é uma das mensagens principais deste papado, não é? Certamente ele coloca aí o foco do seu apostolado. E é alguma coisa que lhe vem profundamente do coração, que marca o seu próprio estilo de viver, porque ele vive muito espartano, não é? De uma forma evidentemente muito sóbria. Mas o grito dos pobres, dos mais pobres, é alguma coisa que deve ser escutado. E o Papa Francisco exorta-nos muito a essa escuta profunda. Ele também coloca muito nas suas intervenções a questão da ecologia e da necessidade da atenção à Terra e ao planeta, não é? É outro ponto-chave Esse é outro ponto central. Uma conversão que as nossas sociedades precisam urgentemente, uma conversão dos seus estilos de vida, muito marcados por uma certa inconsciência de que tudo é possível, de que temos direito a tudo, esquecendo-nos de que as reservas não são ilimitadas. Uma das linhas que o Papa tem desenvolvido e de maneira intensa nos últimos tempos é a ideia de fraternidade. Fraternidade com os outros homens, com os não crentes, com os crentes das outras religiões. E a Igreja hoje é muito desafiada a viver assim, com uma disponibilidade para o encontro com todos aqueles que precisam, com as periferias económicas, sociais e existenciais, uma Igreja que se configura com um hospital de campanha, capaz de ir ao encontro e de acolher todos aqueles que precisam, levando-lhes o anúncio da boa nova de Jesus, e ao mesmo tempo gerar num mundo cheio de muros, em que os obstáculos se multiplicam e em que a ditadura da indiferença se impõe a toda a linha, pelo contrário, opor à indiferença o desejo do encontro e a disponibilidade para o reconhecimento do outro, não de uma forma hostil, mas com uma abertura de coração.
Já este ano, o Papa Francisco revelou ter outros planos para o teólogo português. José Tolentino Mendonça, arquivista e bibliotecário de Santa Romana Chiesa. Como cardeal, Dom Tolentino vai participar na escolha do próximo Papa e poderá ele próprio ser eleito. Interiormente, para si, como é que recebe este outro chamamento da Igreja? Sinto-me muito pobre, sinto-me o Tolentino que eu conheço e conto muito com a graça de Deus e com a ajuda de todos, a ajuda dos irmãos para poder ser aquilo que se espera de mim. Subimos à Torre dos Ventos, um notável ponto de observação entre a biblioteca e o arquivo secreto. E olhando para Roma, que se estende no horizonte, sinto que, tal como a cidade, esta é uma biblioteca para a eternidade. Esta reportagem está disponível em rtp.pt.